Agora, certamente o assunto vai estar em pauta quando se tratar dos 100 dias de gestão do presidente Lula. O presidente Lula está preparando, inclusive, um trabalho para esses 100 dias, né? A avaliação, o balanço dos 100 dias de governo da gestão do presidente do Partido dos Trabalhadores. Sávia, certamente é o assunto ser tratado pelos técnicos, o levantamento dos números, o desempenho nesses primeiros meses de trabalho, né? Hoje, Joelson, teve inclusive uma reunião no Palácio do Planalto do presidente Lula com os ministros da área social, da área econômica, e o presidente Lula deu alguns recados na prévia desses 100 dias que vão ser comemorados na primeira quinzena de abril. Primeiro é que nenhum ministro está autorizado a anunciar nada, não existe projeto de ministro, só existe projeto de governo. E para esses anúncios acontecerem, eles precisam passar pela Casa Civil, precisa ter o crivo do ministro da Casa Civil. Por quê? Porque a gente sabe que nesses primeiros meses teve alguns desencontros, algumas falas de ministros dizendo que iam desfazer reformas do governo Bolsonaro, do governo Temer, e não é bem assim. Terminou gerando um ruído com a classe política, com o mercado, com o Congresso. Então, o presidente Lula, ele tem discurso uníssono, né? Um discurso realmente que parta do governo. E outra preocupação do presidente Lula é sobre quando os ministros anunciarem programas, que eles conversem antes a respeito de ideias, de projetos, com os ministros econômicos, né? Que aí a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente tem a ministra Simone Tebet. Então, primeiro eles precisam dizer se tem recursos, se esses projetos, essas ideias, elas são exequíveis, elas são aplicáveis ou não. Porque tem ministro também anunciando ideias, por exemplo, foi anunciada aquela ideia sobre passagens a R$200, né, do ministro Márcio França, e quando ele falou, ele disse antes de o governo avaliar. Já pensou se o governo Lula não tivesse conseguido aí uma forma de buscar um diálogo e transformar isso em realidade? O presidente Lula já falou que vai buscar, sim, transformar esse projeto em algo aplicável, mas poderia ser que não. Então, o ministro ele terminou tomando a frente, fazendo anúncios, não só ele, outros ministros, ministro da Previdência, ministro do Trabalho, ministro da Educação. Nesse encontro no Palácio Planalto, uma parte foi divulgada para a imprensa, a gente tem os registros, e outra parte não, foi a portas fechadas. Nesse momento, o presidente Lula disse, olha, eu vou dar alguns exemplos. E aí, na parte dos exemplos, ele fechou a transmissão. A gente não sabe exatamente quais foram os citados, mas o recado está dado. A preocupação do governo realmente em ter o que anunciar e ter notícias boas para esses 100 dias, 100 primeiros dias, que sempre são um marco, né, na gestão de qualquer chefe do Executivo, Joelson. Bom, o presidente falou a respeito desses 100 dias, desse marco para a sua gestão. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo. Elivaldo Barbosa, o que o presidente quer evitar, né, com essa história de evitar a política dos ministros? Personalismo, né? Eu imagino, né, que é exatamente proporcional à imagem do governo, das ações, mesmo partindo de ideias de ministros, de lideranças políticas, da própria população, mas transformar no perfil do governo que o presidente pretende imprimir à gestão, que está só no começo, né? Então, eu imagino, como a Sávia adiantou bem, antecipa como deve ser a marca aí dos 100 dias, que já vão completar, do governo Lula, que ainda enfrenta algumas dificuldades na área da política econômica, por exemplo, arcabouço fiscal, na área política da relação com o Congresso Nacional, alguns programas que precisam ainda ser formatados. Está bem adiantado o programa social Bolsa Família, que é o carro-chefe, aí, por enquanto, do governo, mas há outros na área habitacional. Enfim, uma vasta agenda que o governo procura definir e procura, no recado do presidente Lula, ter exatamente essa característica, tirar o personalismo. A imagem é do governo e não do ministro. Bom, Paula, normalmente até os opositores dão esse prazo de 100 dias para que o governo mostre que veio e tudo mais. Está acabando essa trégua.
vai começar uma cobrança talvez maior. E é possível dizer que o governo Lula já mostrou a cara nesses 100 primeiros dias, que na verdade se completam nas primeiras semanas de abril, né? Sim, Joelson, e o governo do presidente Lula, inclusive, tem esse desafio em uma dose maior ainda, uma vez que a gente vem da gestão do ex-presidente Bolsonaro, adversário não só político, mas ideológico também. Então, o presidente Lula vem e tem que demonstrar toda essa nova roupagem do governo, que não deixa de ser comparado com a gestão de Jair Bolsonaro, com repercussões, inclusive, nas próximas eleições, uma vez que a população não deixa de fazer esse comparativo entre essas duas gestões que são tão diferentes, tanto em projetos, metas e até de forma ideológica também. E aí, sabe, a trégua normalmente dada pelos opositores é essa, né? De 100 dias para que os governos se instalem e comecem a se movimentar. Não teve trégua, né? 8 de janeiro, uma semana, o presidente Lula já sofreu uma tentativa de golpe de Estado, em seguida uma série de crises que precisou lidar e precisou mobilizar uma base aqui no Congresso que ainda não tem, como Elivaldo lembrou muito bem. Agora, terminou tendo aí, de certa forma, uma folga com a ausência física do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no final do mandato foi para os Estados Unidos, ainda está lá, mas mesmo assim segue antagonizando com o Lula à distância, fazendo críticas, ele também envolvido em muitas questões, agora esse caso das joias, né, do governo da Arábia Saudita, que foram enviadas para ele, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, então termina que até uma crítica que é feita ao presidente Lula, inclusive por aliados, é que tem que se esquecer um pouco o Bolsonaro, né, esse antagonismo ele já foi superado, teoricamente, na eleição e tem que se construir realmente a imagem do governo daqui para frente. Agora, esse legado da direita, da extrema-direita, segue sendo disputado, né? A gente tem o deputado federal Nicolas Ferreira, que, enfim, trouxe declarações polêmicas, algumas infelizes na semana passada aqui em Brasília. Então, tem muitos políticos, muitos nomes em busca desse espaço. Na política não existe vazio, né? Todo espaço é para ser ocupado. Então, a gente observa uma movimentação muito grande. Acho que a grande pauta é construção da base política do presidente Lula daqui para frente, no Congresso, votações na seara econômica, porque para ter de renda é preciso ter o que distribuir. Para isso é preciso realmente fazer as reformas necessárias. Então, são muitos desafios daqui para frente, Joelson. Aí, Sávia. Agora, Sávia, eu queria continuar em Brasília, porque foi noticiado hoje pela manhã a morte do ex-ministro Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, nome histórico, advogado, com passagem por partidos e primeiro escalão de governos. Ele que tem uma ligação também importante histórica com o MDB. E aí, hoje foi anunciada a morte do ex-ministro. Sávia, como é que isso tem repercutido na capital federal? Muitas notas, muitas falas lamentando o falecimento do ex-ministro, que tinha 77 anos, faleceu de um câncer no estômago. Ele que foi ministro de governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro de Transportes, a gente lembra, governo Dilma Rousseff e governo Temer. E ele era conhecido também pela habilidade, né, com as planilhas, no sentido de mapear para onde iam os votos de cada parlamentar. Ele teve um papel importante junto ao ex-presidente Michel Temer, justamente para articular o impeachment, né? Ele conseguia não só saber quem eram os deputados que estavam ali indecisos, mas poder conversar com eles, aqueles que estavam mais suscetíveis a mudar de opinião. Então, era visto aqui em Brasília como um nome que conseguia sentir, medir a temperatura da política muito bem, saber para onde os ventos estavam indo. Então, muito hábil nessas articulações de bastidores e realmente todo o tom das notas e dos comentários aqui em Brasília é realmente de lamentar a ausência de um personagem que teve um papel importante em tantas gestões e nas construções políticas desses três governos, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer, Joelson. E olha, Sávia, eu diria para você, Elivaldo e Sávia, então, ele foi um nome importante na construção daquele plano, ainda na gestão Dilma, que era Pontes para o Futuro, que era assinado por Michel Temer, né? Ele teve um papel importante ali. E depois, na gestão Temer,
também papel importante. Correto. O ex-ministro Eliseu Padilha, ele tinha essa articulação muito forte no MDB. Eu, inclusive, participei desse ato, estava acontecendo lá em Brasília, um evento dos prefeitos, dos municípios, e coincidiu, Sávia, nesse dia foi o lançamento daquele projeto, do programa Pontes para o Futuro do MDB, à frente o vice-presidente Michel Temer. E logo depois, Michel Temer começou a viajar pelo Brasil como vice-presidente, veio até aqui no Piauí, teve uma reunião com empresários da Federação das Indústrias, fomos lá cobrir, e a sombra de Michel Temer era exatamente Eliseu Padilha. Ele, inclusive, fazia muitas reservas a falas do vice-presidente. Então, ali já começava esse movimento de articulação e que acabou resultando no impeachment. Mas Eliseu Padilha também tinha uma relação muito próxima com um piauiense, João Henrique de Almeida Souza, o secretário do Planejamento do município e ex-ministro dos Transportes. Porque foi João Henrique, em 2002, que substituiu Eliseu Padilha do Ministério dos Transportes, quando ele se desincompatibilizou para disputar a reeleição de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. João Henrique não foi candidato à reeleição e ficou no ministério até o final do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E olha, eu quero agradecer a vocês, Sávia, Elivaldo e Paula. Sávia Barreto, ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta aqui em Brasília, sessão, então tem mais movimentação, a gente vai ver aí o final, quem sabe, dessa novela também da composição das comissões aqui em Brasília. Você vai ter piauiense ocupando espaço de destaque, o fim também da novela dos cargos federais, as últimas indicações eu vou trazer amanhã, Joelson.